Essa semana eu fiz um pedido ao Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura. Eu solicitei a eles que me dessem toda a lista, né, com todos os comissionados da Prefeitura. Para quem não sabe o que é comissionado, é aquele cargo que é nomeado diretamente pelo prefeito, indicado pelo prefeito, normalmente usado como uma forma de se manter uma aliança, de se propor alguma coisa dentro do trabalho que foi estipulado durante uma campanha, um projeto de campanha. O problema desses cargos de confiança é que muitas vezes eles são usados só para agradar alguém. São colocadas pessoas lá que nada têm com a função, né? E não contribuem com nada. Aqui em Santos mesmo nós temos aí nesses cargos de confiança a esposa de um secretário que está aí na Secretaria de Tecnologia e Inovação, só que ela é veterinária. E nós temos ainda uma moça que manja muito de tecnologia e informação e fica postando ovo frito na areia, né? Todas essas pessoas ganhando altos salários. Então eu decidi checar, levantar quem são essas pessoas e quanto elas custam para nós, né, pagadores de impostos. E aí eu cheguei em alguns números que me assustaram. Eu tive que escrever, eu estou aqui, eu vou ter que ler, porque os números não dá para a gente gravar, não dá para manter ele aqui no meu cérebro, porque meus dois neurônios não comportam todos esses números aqui. Para vocês terem uma ideia, hoje Santos tem 306 comissionados. Quando a gente fala de 306 comissionados, se a gente comparar com o governo federal, tem 126 mil, né? E Santos tendo 10 mil funcionários concursados, trabalhando, a gente fala assim, são só 306, isso não conta, isso não faz diferença. Mas nos números faz muita diferença. E aí eu trouxe os números. Para vocês saberem, os C1 são 88. Cada C1 tem um salário de R$10.500. Os C2 são 132. Cada C2 tem um salário de R$6.500. E o C3 são 65. Cada C3 tem um salário de R$4.500. E tem o CS, que é o secretário, né, que são 21, com um salário de R$17.500 cada um. Bom, a gente fala assim, vamos somar? Então, se a gente somar os salários dos C1, dá uma folha de pagamento sem contar com encargos. Não vou contar encargos aqui, é só o salário seco de cada um. Dá uma folha para pagar o C1 de R$916.080. Para pagar os C2, mais R$859.320. Para pagar os C3, mais R$297.700. E para pagar os secretários, mais R$365.715. Por mês, essa folha de pagamento custa ao município R$2.736.515. Sem encargos. Ainda teria que colocar aí o pagamento de INSS, todas aquelas coisas que eles também têm direito, né? Se a gente fizer uma matemática simples, uma matemática até burra, né, para a gente não ter muito trabalho, só para a gente ter uma ideia disso, em um ano, se a gente contar só os salários deles e as férias, sem contar que quando ele entra de férias, entra um outro no lugar, e aí tem mais um salário. Nós teríamos uma folha de pagamento de R$35.574.695 ao ano. Ao final do mandato, nós teríamos pago a esses comissionados, dinheiro de impostos do nosso município, R$142.298.780. É uma soma um pouco absurda, né? É um valor muito alto, se a gente considerar que a maioria desses cargos são de pessoas que não fazem diferença na administração pública. Elas estão lá pelo mero agrado de algum padrinho. Como eu já disse antes, gente que posta ovo frito na areia
E a esposa do secretário de turismo, o senhor Luiz Dias Guimarães, também está lá. Vou dar o nome, né? Porque aí não tem nada para temer, a gente dá o nome. Né? E se ele negar que é a esposa, eu apresento a certidão de nascimento da filha dele registrada em São Paulo. Não tem problema não. Para a gente ter uma ideia, se a gente fizesse um corte de 30% nesses comissionados, não estou falando para extinguir o comissionado não, o comissionado é importante, a gente sabe que existe um projeto de governo, né? O problema é que está faltando projeto de Estado. Projeto de governo tem um monte, cada um que entra tem um projeto de governo, mas não tem projeto de Estado. Se a gente fizesse aqui uma redução, um corte de 30% nesses comissionados, nós teríamos aqui arrecadados, né, sobrando no caixa da prefeitura, ao final de um mandato, também na conta burra, hein? Não estou colocando todos aqueles valores de INSS, todas aquelas coisas que também saem do nosso bolso. Teria sobrando, com um corte de 30%, sobraria 42.689.634. Vamos colocar isso de uma forma para que todo mundo possa entender a dimensão do que são esses 42 milhões. Esses 42 milhões, se a gente trocasse esses comissionados, esses 30%, que são equivalentes a 93 comissionados, nós cortássemos 93 comissionados, nós poderíamos pagar 15.230 salários de professores ou enfermeiros que recebessem até 3 mil reais. Repetir o número, 15.230 salários, o que seria colocar mais 317 professores ou enfermeiros nas policlínicas, nos hospitais, professores nas escolas, né? Poderíamos dar aula integral. Nós não temos isso, porque nós estamos pagando os comissionados. Para dimensionar isso de uma forma maior ainda, vamos expandir isso para aquela questão das 300 obras que saíram agora, que o prefeito começou e não terminou, dentre elas o Santos Novos Tempos, que prometeu construir 2.700 casas em 5 anos. Promessa do governador do estado, junto com o anterior prefeito, que hoje está no partido do atual prefeito, né? O sumo pontífice, João Paulo. Se a gente colocar isso em obras, esses 42 milhões seria o equivalente ao Hospital dos Estivadores inteiro, que foi orçado em 30 milhões pela administração. E ainda sobraria dinheiro para construir mais 6 policlínicas. 6 policlínicas com uma média de 2 milhões cada uma, que é o que custam as policlínicas que não estão andando, que estão todas paradas, todas as obras atrasadas porque alegam não ter dinheiro. Daria para construir 609 casas populares, de aproximadamente 70 mil reais cada uma, e a gente sabe que 70 mil reais numa casa popular daria para entregar ela com revestimento, pintada, né, em boas condições. Seria o equivalente também, isso aqui tudo é dado da prefeitura, seria o equivalente a gente construir 8 escolas iguais a João Paulo Papa Sobrinho, né? 8 escolas iguais, 317 professores. Tudo isso nós estamos trocando por 93 amigos do prefeito. 93 amigos, prefeito. Não dá para o senhor diminuir um pouco a amizade? Porque o senhor está enfraquecendo a nossa amizade. O senhor está estreitando com a dele, mas a nossa está ficando enfraquecida. Eu sei que o senhor é uma pessoa que deve ser bem alegre. Todo dia de manhã eu tenho certeza que deve ser uma loucura o seu gabinete. Deve ser uma festa danada, todo mundo super alegre. Porque no seu gabinete, prefeito, tem 20 assessores. E o senhor ainda contratou mais um especial, que é o promotor que acabou de se aposentar. Ele se aposentou, foi ser assessor especial seu. Assessor especial, não sei, ele era promotor criminal. Ele deve ter alguma especialidade aí que lhe agrade, que deixa ser favorável ao senhor. Mas são 21 assessores. De manhã cedo deve ser uma alegria danada. Toca música e dança das cadeiras. Quem sentar, sentou. Quem não sentar, vai pro cafezinho. É isso? Prefeito, quebra essa pra nós. Ó, poda isso, prefeito. Porque se eu fosse o senhor, eu já tinha feito isso, ó. Porque assim o senhor tinha cumprido tudo aquilo que o senhor prometeu lá atrás.
Ninguém ia ficar aí dizendo pela rua que o senhor é mentiroso. O senhor até teria possibilidade de botar a cara na rua de novo e ir lá no Viva Bairro, que o senhor não vai mais, porque o senhor não tem mais coragem de encarar a população. Faça isso, prefeito. Poda 30% dos seus amigos, que a gente vai ser amigo. Um abraço. Ah, voltei. Esqueci, prefeito. Tem dinheiro também para resolver esse problema aqui atrás, ó. Isso aqui é o bairro da Lemoa. Tem gente morando lá também. Não é só na orla da praia. Agora eu fui. Tchau.